Olá, queridos alunos, eu sou a professora Juliana Pinheiro e vou começar a aula hoje para vocês sobre óptica. Vamos lá? Bom, vamos aprender nessas aulas sobre óptica um pouco sobre os princípios da óptica. Vamos falar sobre espelhos planos, espelhos esféricos, refração da luz, lentes esféricas e óptica da visão. Lembrando que essas aulas vão ser divididas, né? Essa primeira aula nós vamos falar sobre princípios da óptica. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre espelhos planos esféricos. E na outra, refração da luz, lentes e óptica da visão. Bom, aqui vamos começar com alguns conceitos básicos da óptica, certo? Bom, a óptica é a parte da física que vai estudar a luz e os fenômenos luminosos, como sabemos. Seu desenvolvimento se deu com a publicação da teoria corpuscular da luz, proposta ali por Isaac Newton. Teoria, basicamente, que admitia que a luz era formada por um feixe de partículas, certo? Bom, basicamente, a gente vai relacionar esses fenômenos ondulatórios com, basicamente, agentes físicos, tá? Propriamente porque a luz ela é uma onda do tipo eletromagnética. Então, aqui embaixo eu trouxe para vocês o espectro visível do olho humano e essa faixa aqui em colorido, que é a faixa, né, que nós iremos estudar relacionadas à luz, ela é dividida por esse espectro visível e existe essa faixa de cores relacionadas a ela, com relação ao seu comprimento de onda, que vai de 400 nanômetros até 750 nanômetros, e é justamente essa faixa do visível que a gente vai estudar nessas aulas, beleza? Bom, falando um pouco sobre a óptica geométrica, ela vai estudar os fenômenos luminosos baseados em leis empíricas, ou seja, experimentais. E matematicamente, a gente vai utilizar da geometria para relacionar ou para a gente estudar o comportamento da luz. Então, o comportamento da luz no meio, né, desse tipo de onda eletromagnética, ele vai ser descrevido através, matematicamente, da geometria, beleza? Bom, a gente vai estudar esses experimentos sem que haja necessidade de conhecer a natureza física da luz, tá? Então, não necessariamente a gente vai precisar conhecer essa natureza física para poder a gente compreender como é que ocorre esse comportamento, né, da luz no meio. Basicamente, só vai se utilizar, como eu falei anteriormente, da óptica geométrica para relacionar esse comportamento. Bom, começando aqui pelos raios de luz. Os raios de luz são linhas que representam uma direção e o sentido de propagação da luz, tá? A ideia de raios de luz, ele vem ali basicamente para facilitar esse comportamento, né? Vamos representar a trajetória que a luz vai percorrer no espaço quando ela vai se propagar até uma fonte, ou seja, até um observador. Então, esse comportamento, eu trouxe aqui como exemplo para vocês, ele pode ser descrito dessa forma. Por exemplo, uma vela acesa ou uma lanterna, né? No caso de uma vela acesa, ela vai se propagar, a luz dessa vela vai se propagar nessa forma circular, radial, né? Então, essas setinhas aqui, elas vão representar a direção, a forma como essa luz, né, da vela vai chegar até o observador. E aqui no caso da lanterna, né, vai ter já essa forma mais de trapézio, digamos assim, a forma das setas saindo da lanterna, né, dessa fonte de luz, nessa direção, nesse sentido, até o observador. Muito bem. Os feixes luminosos, ou também conhecidos como pincéis luminosos, eles podem ser classificados dessa forma: convergente, né, quando basicamente eu tenho um exemplo aqui de uma lente, quando os raios luminosos
eles perpassam essa superfície e eles convergem a um único ponto. Divergente, quando esses feixes luminosos, no caso aqui, uma luz de um semáforo, né, eles saem do ponto, né, de luz, digamos assim, e convergem entre si. E cilíndrico, quando eles saem aqui do objeto, a luz, basicamente, geometricamente, em feixes aqui, digamos que paralelos, beleza? Essa é a descrição. Bom, vamos falar um pouco sobre fontes de luz. Fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida, e elas podem ser classificadas em fontes de luz primária, tá? Que são as fontes de luz do tipo luminosas. Bom, elas são fontes que emitem luz própria. Então, a gente classifica dessas duas formas, tá? A primeira que a gente vai trabalhar aqui são as fontes de luz primárias. Temos inicialmente a luz do tipo incandescentes. Aqui, ó, luz primária, fonte de luz primária incandescentes, quando emite luz em altas temperaturas. Então, essa aqui é uma especificação bem comum desses tipos de fontes de luz primária incandescentes. Um exemplo, o Sol, nossa estrela, a chama de uma vela, também emite luz em altas temperaturas, então elas são incandescentes. E as lâmpadas de filamento, que são justamente aquelas lâmpadas antigas que a gente utilizava nas nossas residências, que elas foram tiradas, né, de linha, justamente por consumir muita energia, que são chamadas lâmpadas incandescentes. Beleza. Dentre as classificações de fontes de luz primárias, também temos outras relacionadas, as luminescentes, tá? As luminescentes, quando elas emitem luz a baixas temperaturas. Então, exemplo, são as fontes de luz primárias luminescentes, elas podem ser classificadas também, subclassificadas, né? Como fluorescentes e fosforescentes. O que são fontes de luz fluorescentes? Elas vão emitir luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Então, enquanto dura a ação do agente excitador, são os tipos de luz fluorescentes. Um exemplo aqui são das lâmpadas fluorescentes, que a gente utiliza também. Hoje em dia, mais em repartições, né, em escolas, eles utilizam muito esses tipos de lâmpadas aqui fluorescentes. E as fosforescentes, elas emitem luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do agente excitador. Bom, nessas fontes de luz, a energia radiante ela vai ser proveniente de uma energia potencial química. Um exemplo são aqueles interruptores, né, de ponteiros de relógio, que a gente fala que são dos tipos de luz neon, né? E são basicamente exemplos de luzes fosforescentes. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, fonte de luz fluorescente, tá? Fonte de luz fosforescente, e essas aqui são as conhecidas fontes de luz primárias luminescentes, e incandescentes, que são essas emitidas a altas temperaturas, baixas temperaturas. Obviamente, né, essa fonte de luz luminescente são as que consomem menos energia, e hoje em dia, além delas, a gente também utiliza a LED, né, que tem um consumo de energia bem mais baixo até mesmo do que as luminescentes. Muito bem. E por fim, as fontes de luz secundárias, né? Nós vimos as fontes de luz primárias e agora vamos falar um pouco sobre fontes de luz secundária, que são exemplos aí de tipos de fonte de luz. Nessa fonte de luz secundária, como o próprio nome já dá uma referência, são fontes que emitem apenas luz recebida, ou seja, refletem essa luz, né, que recebe de uma fonte de luz primária. Um exemplo, o nosso satélite natural, a Lua, as cadeiras, roupas, objetos, nós seres humanos, tá? Refletimos a luz que recebemos. Então, são exemplos ali, né, de fontes de luz secundária.
Bom, dentre esses tipos de fontes de luz secundária, a gente também tem algumas classificações dos corpos, como os corpos opacos, corpos transparentes e corpos translúcidos. Corpos opacos são aqueles que impedem a passagem de luz. Então, há um bloqueio da passagem de luz, né? Então, são conhecidos como corpos opacos. Corpos transparentes são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz. Exemplo que a gente pode ter aí, sei lá, numa janela de vidro, né? São tipos de corpos transparentes. E corpos translúcidos são aqueles que se deixam atravessar parcialmente, ou seja, uma parte da luz perpassa por esses objetos e a outra não. Então, eu trouxe aqui algumas mais demonstrações para vocês entenderem. Essa aqui são de corpos opacos, né? Vocês observam que os feixes de luz aqui incididos na superfície não atravessam ela. Então, são corpos do tipo opacos. Essa segunda aqui, vocês observam os feixes de luz perpassando por ele, uma parte atravessa e a outra não, tá? Então, são corpos do tipo translúcidos. Pode ser uma superfície, digamos assim, da água, tá? Alguma coisa mais... aqueles vidros mais opacos, digamos assim, né? São exemplos desses corpos aqui translúcidos. E transparentes, né? Esse aqui de baixo, são aqueles que permitem a passagem total da luz. Existem também esses vidros, né? Os vidros mais polidos, mais bem polidos, então eles permitem ali a passagem total da luz, beleza? Bom, gente, para a gente começar a falar um pouco sobre a luz, a gente também tem que entender um pouco sobre a velocidade da luz no vácuo, né? Até porque esse valor de velocidade da luz foi o que nos permitiu conhecer um pouco mais sobre esse tipo de onda eletromagnética. Tá? Então, no vácuo, a luz ela vai ter basicamente esse valor. Ela é conhecida pela letra C, que representa a velocidade da luz. Ela tem um valor em quilômetros por segundo de 3 vezes 10 elevado à quinta, que também é igual, né, transformando para metros por segundo, a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade da luz no vácuo, beleza? Que é justamente, tá, essa distância, né, anos-luz, é justamente essa distância utilizada, né, pela astronomia para a gente observar algum fenômeno, tá, que vai percorrer ali em um ano terrestre. Então, para a gente encontrar esse valor de anos-luz, a gente sai ali da equação de velocidade, em que a gente vai calcular a variação do espaço em função do tempo. Como é relacionado ao tempo terrestre, então a gente vai utilizar justamente o valor de um ano terrestre, tá, do nosso planeta. É óbvio, né? Isso é terrestre. Então, vamos lá. Utilizando o valor de velocidade, que a gente conhece em km por segundo, 3 vezes 10 elevado à quinta, a gente vai encontrar o valor desse deslocamento, esse valor D aqui, certo? E a gente substitui o tempo de 365 dias, que equivale a um ano, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Resolve, né, essa multiplicação e depois multiplica aqui com esse valor de 3 vezes 10 elevado à quinta. E a gente encontra justamente esse valor de deslocamento aqui da luz, de 9,5 vezes elevado a 13 quilômetros, tá? Então, um ano-luz equivale justamente a esse valor, que é o ano-luz que a astronomia utiliza, né? É uma unidade de distância utilizada para a astronomia, que é a qual a luz ela vai percorrer ali, né, o vácuo, até chegar a nós que estamos observando, né, alguns fenômenos, digamos assim. Então, por exemplo, uma estrela que a gente observa, né, no espaço, para essa luz eminente dessa estrela chegar até nós, né, a gente utiliza esse valor de um ano-luz para encontrar a que distância, digamos assim, basicamente ela está de nós, tá? E esse valor de distância de unidade medida é esse aqui, de 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, que equivale a um ano-luz, beleza? Muito bem. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os fenômenos dados pela óptica geométrica,
que são essenciais para que vocês entendam alguns efeitos, digamos assim, né, da luz em determinados meios, principalmente em meios materiais, que é o que mais a gente vai ver aqui, certo? Bom, existem esses fenômenos aqui relacionados à luz, à reflexão, à refração e à absorção. Aqui a imagem já diz tudo para vocês, né? A reflexão, esses raios incididos, eles vão ser refletidos na superfície. A absorção, esses raios incididos, eles vão ser absorvidos por essa superfície, pela superfície, e assim, professora, em todos os fenômenos vão existir absorção? Sim, geralmente a maior parte dos objetos aqui estudados pela gente, né, que vai acontecer no nosso planeta, parte dessa luz ela vai sofrer essa absorção. Mas geralmente, quando os objetos eles são opacos, tem uma cor assim mais escura, a absorção ela é mais proeminente, ela é mais, digamos assim, quase 100%, ou se não 100%, tá? E aqui tá o nome transmissão, tá? Mas é a refração, é quando esse feixe de luz ele incide sobre o objeto e refrata, perpassa o objeto, muda de meio, digamos assim, né? Sai de um meio e vai para outro meio. E aqui a gente vai falar primeiramente sobre a reflexão da luz, tá? Existem dois tipos de reflexão, a reflexão regular e a reflexão do tipo difusa. O que é a reflexão regular? São quando os feixes de luz incididos sobre uma determinada superfície, polida, bem organizada, digamos assim, eles refletem, né, paralelamente. Então, eles incidem paralelamente e refletem paralelamente. Então, essa é conhecida como a reflexão do tipo regular. Geralmente, acontecem em materiais muito bem polidos, né, digamos assim, tá? Também vai ocorrer em materiais do tipo espelhados, superfícies bem lisas, bem polidas. Então, o que vai acontecer? O mesmo ângulo de incidência, tá, que for atingir a superfície, ele vai ser refletido, tá? Ele vai obter ali esse mesmo ângulo de incidência. Beleza? Geralmente, pode haver também formação de imagem, tá? Na fonte que emitiu essa luz, beleza? Bom, e na reflexão do tipo difusa? Bom, na reflexão do tipo difusa, os raios de luz refletidos, eles vão refletir paralelamente, bem organizados, todos eles, tá? Eles vão ser emergidos desigualmente, tá? Então, eles vão, né, ser refletidos assim, dessa forma, desigualmente, beleza? Então, não vai permitir formação de imagem através da luz que emitiu. Bom, mas é justamente nesse caso aí, que é por conta, né, dessa reflexão difusa, né, que a gente consegue enxergar objetos, né, nas fontes secundárias. Pois eles vão refletir difusamente a luz que recebe. Então, a superfície a qual ocorre a reflexão do tipo difusa vão ser justamente uma superfície desorganizada, como no caso aqui de uma nuvem, um objeto como uma cadeira, nós, seres humanos, né? A reflexão que ocorre nesses objetos são do tipo difusa, tá? E como eu falei para vocês, é justamente nesse sentido, né, que a gente consegue, né, enxergar os objetos em nossa volta, tá? Justamente porque esses raios refletidos, eles vão se dar para todos os lados. Então, a pessoa em qualquer ângulo vai conseguir observar esses objetos. E a reflexão regular, né, eu já falei para vocês, acho que já está bem entendido. Bom, falando um pouco agora sobre cores, cor de um corpo por reflexão, né? Tem essa proposta ali feita sobre
o princípio da óptica geométrica por Isaac Newton através do experimento, né, que ficou conhecido como o experimento do prisma óptico. Justamente esse aqui, ó, que vocês têm aqui, o GIF aqui em cima, a imagem aqui em cima. Então, o feixe de luz branca, que é a luz do Sol, quando incide nesse objeto aqui, nesse prisma óptico, que é um objeto transparente, tá? Ele vai refletir, na verdade, vai refratar, digamos assim, as cores do espectro de luz, da luz visível. Então, essa luz branca, que é a luz solar, nada mais é do que formada pela união dessas outras cores aqui, que através desse objeto, que é o prisma óptico, ela vai se decompor, tá? E eu explico aqui basicamente para vocês que Newton foi além, repetindo a experiência com todas as raias correspondentes das 7 cores. A demonstração, ela não se repetia, as cores permaneciam simples, inversamente, e ele concluiu que a luz branca é, na realidade, composta de todas as cores do espectro, né? Que é justamente a proposta dele, né, desse experimento que ele observou, foi isso. Essa luz branca, que é a luz solar, ela é formada por todas as cores lá daquele espectro de luz visível que a gente observou, lá inicialmente na aula. E ele provou isso reunindo as raias coloridas de duas maneiras diferentes. Primeiro, mediante uma lente, obtendo em seu foco a luz branca, e depois por meio de um dispositivo mais simples, que passou a ser conhecido como o disco de Newton, e que vai tratar, tá, de um disco dividido em 7 setores, cada um deles pintado com uma das cores do espectro, fazendo girar rapidamente em cores que superpõem sobre a retina do olho, né, do observador, e a gente vai receber a sensação do branco. Então, quando a gente pega a união de todas essas 7 cores aqui, perpassa por esse disco de Newton, ele vai ver do outro lado justamente a luz branca. Depois, gente, eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês uma animação do FET colorado, né, que fala, né, demonstra justamente esse experimento feito aqui por Isaac Newton, tá? Uma próxima aula. E aqui tá a capa do artigo feito, trabalho sobre óptica de Isaac Newton, assinatura dele. E aqui a meninazinha tá vendo uma praça, né? Esse prisma aqui gigante. E aqui embaixo vocês observam, né, a formação das 7 cores ali, que é composta pela luz branca. Bom, falando um pouco sobre cores, vamos observar basicamente isso aqui. Rapidão. Gente, olha, a gente falou ainda há pouco sobre essa parte aí do Isaac Newton, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre como a gente consegue enxergar os objetos, por que eles refletem difusamente essa luz que eles incidem, tá? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, se um corpo iluminado por luz branca, como no caso essa plantinha aqui que eu coloquei na imagem para vocês, e essa luz branca aqui, que é a luz solar, ela é formada pelo espectro, né, de luz visível, as 7 cores. Ela é a união dessas 7 cores, é a luz branca, é a luz solar. Por isso que eu vou ter essa animação aqui para vocês da luz saindo ali do sol com essas 7 cores, tá? Bom, o que vai acontecer? Ele vai ser iluminado por essa luz branca e ele vai o que? Refletir difusamente somente a cor, né, a qual ele vai ter a radiação, no caso aqui das folhas da planta, no tom verde, as pétalas aqui dessa flor no tom vermelho, ele vai refletir apenas o tom vermelho. E vai ser visto como vermelho as flores e verde a folhinha da planta, certo? E isso aqui vai acontecer justamente porque ele vai refletir basicamente a radiação da cor, né, do objeto. Então, a luz, como é a união de todas essas cores, a luz solar, ela vai incidir sobre o objeto. O objeto, ele vai ter aqui no caso a folhinha verde,
É justamente porque quando ele absorveu essa luz, ele refletiu o tom verde, tá? Ele refletiu a radiação do tom verde. E as outras composições de cores ele absorveu, e essas outras composições de cores é que fazem parte ali da fotossíntese do objeto. Bom, aqui do lado eu coloquei para vocês aqui outros tipos de exemplo. No caso, se a superfície for branca, né, a luz solar vai incidir e vai refletir branco, que é a união de todas as cores. Então, ela vai refletir todas as cores aqui do objeto. Se a superfície for preta, escura, né, vai absorver a luz branca e não vai refletir nada. Vai ocorrer apenas a absorção. Aqui vai ocorrer uma reflexão total, certo? Digamos assim. E se a superfície for vermelha, vai incidir, né, a luz solar e vai refletir a radiação no tom vermelho, tá? E se for verde, professora, reflete a radiação no tom verde. E se for azul, reflete a radiação no tom azul. Se for amarelo, reflete a radiação no tom amarelo. Então, o que vocês estão observando aqui? Que essa reflexão, ela vai ser necessariamente, né, ocorrida, obtida ali através da cor da superfície do objeto. Enquanto que as outras cores, né, que estão vindo aqui junto com a luz solar, elas vão ser absorvidas. Então, nesse caso aqui da superfície branca, ela vai ser refletida totalmente. Mas no caso de superfícies mais escuras, no caso da preta, vai ter absorção. Não há reflexão da luz, absorve totalmente. E se for vermelha, verde, azul, vai refletir ali o tom e a cor da superfície. Beleza? Então, vamos lá. Bom, falando um pouco aqui sobre a cor real dos objetos. O que vocês vão ter em mente? Inicialmente, eu vou falar aqui sobre, no caso de um olho, tá? A composição fisiológica, tá, dos nossos olhos. Só que a gente vai se atentar bem aqui nessa região conhecida como a nossa retina, tá? O que a gente vai observar aqui? A nossa retina, ela é composta por células, digamos assim, tá, importantes, chamadas como cones e bastonetes. Uma parte importante que vocês precisam saber, que eu coloquei aqui no slide, é que essa nossa retina, que é uma parte aqui digamos assim, da estrutura dos nossos olhos, que vai fazer o papel ali de filme, tá? Dos nossos olhos, fotográfico, isso mesmo. E dentro dela, possui essas células aqui importantes, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pelas imagens, digamos assim, que a gente observa coloridas, tá? E os bastonetes, eles estão aqui nessas coresinhas, ó. Azul, verde, vermelho, tá? São nessas três cores, basicamente. E dessas três cores, da união, da junção dessas três cores na nossa visão, é que ele forma ali as outras cores que conhecemos. Os bastonetes são esses aqui mais compridinhos, ó. E eles são responsáveis ali por imagens, né, mais escuras, digamos assim. Então, sendo mais específicos com vocês, quando a gente utiliza os cones, é quando você tem um ambiente mais iluminado, tá? Os cones ali, eles são ativados. E quando vocês utilizam os bastonetes, é quando vocês têm pouca incidência de luz no ambiente. Então, sei lá, um quarto fechado durante a noite, os bastonetes, eles são ativados para vocês conseguirem ter essa visão noturna, né? E quando amanhece, ou então abre a janela e tem uma passagem de luz no ambiente, os cones são ativados, tá bom? Então, é dessa forma que vai, né, ser utilizado na nossa retina essas duas células importantes. Mas por que eu tô falando sobre isso? Por quê? Porque é justamente através, né, dessas células importantes na nossa visão, principalmente falando aqui sobre os cones, é que a gente consegue observar a cor dos objetos,
tá? A maior parte dos objetos ao nosso redor, gente, eles não vão apresentar, digamos assim, as cores que a gente observa. Isso só vai acontecer devido à incidência de luz, né, no ambiente, e também devido à composição química, sei lá, digamos assim, no caso das plantas, né, a cor real das plantas mesmo é preta, tá? O que vai acontecer? A luz que vai incidir ali no meio, que vai fazer parte ali, né, da fotossíntese da planta, vai refletir esse tom verde, tá? Justamente pela composição química, né, do objeto, no caso ali das plantas, das folhas, né? Assim também como outros objetos. Mas essa coloração, essa cor que a gente observa no ambiente é especificamente ali de nós seres humanos. Outros animais, né, digamos assim, não observam basicamente nas mesmas faixas de cores que a gente observa, tá? Bom, mas continuando aqui pra gente não tomar muito tempo aqui da aula, tá? Vamos falar aqui sobre as cores do tipo primárias e cores do tipo secundárias. As cores do tipo primárias são essas aqui, são as compostas por RGB, que é o red, o green e o blue, tá? Que são essas, azul, verde e vermelho. E na composição das cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul, a gente tem a composição de outras cores. Por exemplo, o vermelho com o verde vira o amarelo, tá? O verde com o azul vira o ciano. O vermelho com o azul vira o magenta, certo? E quando eu tenho uma sobreposição dessas outras cores aqui formadas, magenta, amarelo, ciano, eu tenho o branco, beleza? Então é justamente isso aqui que vocês têm que ter em mente, que os cones eles são formados por essas cores, vermelho, verde e azul. Dependendo ali, né, da luz do objeto, na nossa retina, né, ele vai detectar ali a composição ali do objeto, da cor do objeto. A luz ela vai ser incidida, vai absorver uma parte, vai refletir a do objeto propriamente dito, e você vai conseguir observar através ali dessas células ali, né, dos cones e dos cones, desculpem, dos cones. Então a célula ali dos cones, ela vai colocar na sua retina a imagem, né, do objeto aqui no seu olho, e ela já vai adequar a cor do objeto através da célula aqui do cone, utilizando esse jogo aqui de luz. Professora, eu já vi, por exemplo, nas impressoras que tem essa lá no acoplamento de cores, né? Eles utilizam isso aqui, o preto, o ciano, o amarelo e o magenta. Aí vocês param para pensar, né? Mas elas não são cores primárias, elas utilizam o quê? As cores secundárias. Por quê? As cores secundárias, quando elas são unidas, tá? Elas formam um branco na nossa retina, pelos cones. E essas cores secundárias são justamente o ciano, magenta e yellow, CMY, certo? E são essas justamente que se utilizam nesses equipamentos, né, de impressão, beleza? Agora, quando eu tenho a soma das cores primárias, eu vou ter o preto. Então, quando essas cores primárias aqui se somam, no caso aqui, ó, agora eu coloquei aqui separado o ciano, o amarelo e o magenta. Quando eu tenho o ciano com o amarelo, eu vou ter o verde. Quando eu tenho o ciano e o azul, eu vou ter o magenta. Quando eu tenho o amarelo e o magenta, eu vou ter o vermelho. E quando eu tenho verde, azul, vermelho, eu vou ter o preto. Então, na impressão e também na nossa visão, o que ocorre é isso, gente. Quando os objetos ali eles são pretos, que a gente observa, é porque eu tenho a composição das cores primárias. Quando eu tenho a composição das cores secundárias, que são as cores complementares, eu vou ter o branco, que é justamente o amarelo, o ciano e o magenta. Então, cores complementares
união dessas cores, branco. Cores primárias, união dessas cores, preto. Beleza? E engraçado que isso aqui tudo é a nossa célula, a nossa retina que vai fazer essa composição de cores para vocês observarem os objetos. Aí aqui eu trouxe para vocês, olha. No exemplo da planta, a luz que é incidida em sua superfície, ela vai ser totalmente absorvida para a realização da fotossíntese. Porém, apenas a cor verde, ela vai ser refletida. Aqui vocês têm a união de vários tipos de clorofila, né? Clorofila B, clorofila A. E no gráfico aqui, né, nesse pico formado aqui pelo gráfico, esse que vai atingir o maior pico vai ser justamente daquele que vai ser refletido, que no caso vai ser esse tom verde, que é a maior parte, né, das plantas que a gente tem nesse tom de verde. Então ele absorve as outras cores e reflete apenas o tom verde. Agora veja aqui esse experimento que eu achei na internet. Ele botou 3 pimentões, né, um verde, um amarelo e um vermelho, em uma região bem iluminada, com luz branca. Quando eles estão nessa região bem iluminada, vocês observam justamente as cores de cada um desses pimentões, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Agora, quando ele coloca uma iluminação, por exemplo, vermelha aqui, ó, o que vocês observam? Apenas quem? Vocês estão conseguindo observar apenas, digamos assim, a coloração do pimentão vermelho e o amarelo aqui, que tem também ali uma aproximação da faixa do vermelho, né? Então, só que ele fica vermelho junto com o outro pimentão. O verde, ele fica preto. Isso mesmo, gente. Nesse caso aqui, o verde não foi refletido porque a luz é no tom vermelho, tá? Então, aqui não teve reflexão nenhuma de luz, né? E a gente não conseguiu observar a cor do objeto. Aí eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Cores emitidas, elas naturalmente são raras de aparecer, tá? A maior incidência que a gente tem no ambiente são de cores do tipo refletidas, que são exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês das plantas, da maior parte dos objetos da natureza, né? A maioria deles são de cores refletidas, tá? Não de cores emitidas. Muito bem, aí eu trouxe aqui uma curiosidade sobre a questão dos monitores de TV, tá? De tela, que eles utilizam também justamente esses filamentos, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Um pouco e fazerem uma pesquisa sobre esses temas aí para vocês, tá bom? E é muito interessante porque eles utilizam justamente essa questão de cores, tá? Esse jogo de cores nesses televisores para que a gente consiga observar as imagens com essa coloração, né, bem nítida, tá? Que a gente vê. Bom, vamos fazer aqui algumas questões para a aula não ficar muito comprida. Então vamos lá. Primeira questão. Um pedaço de tecido vermelho, quando observado em uma sala iluminada com luz, ele parece, letra A, preto, vermelho, azul, amarelo ou verde. Pare um pouco aí o vídeo e responda a questão. Bom, vamos lá. Aparece preto. Mas por que, professora? Opa, deixa eu voltar aqui. Mas por que, professora? Porque olha aqui, ó. Ele disse aí pra vocês que é um pedaço de tecido vermelho quando observado em uma sala iluminada com luz azul. O objeto é de que cor? Vermelho. E a luz que está sendo incidida é no tom azul. Então, não haverá reflexão. Não haverá reflexão da luz vermelha, pois o objeto, objeto não, a luz, deixa eu apagar aqui, a luz incidida
no ambiente é azul. Logo, o que vai acontecer, gente? O objeto ele vai ser preto, vai ficar preto, certo? Justamente por quê? Porque o objeto, na verdade, a reflexão da luz vermelha, que nem a luz vermelha, né, da cor. Deixa eu ver isso aqui, ó, cor, tá? Vermelho. Pois a luz incidida do ambiente é azul. Então, assim, ó, não vai haver justamente por isso, porque se o objeto é de uma cor e a luz incidida do ambiente é de outra, não vai ter, né, a visualização ali do objeto, da cor do objeto, vai ser preto. Agora se fosse luz branca, aí sim vocês iriam enxergar o vermelho, porque a luz branca é a união ali de todas as cores, beleza? Próxima questão. Considere os seguintes objetos: um espelho, uma bola de cor clara, um fio aquecido ao rubro. Esse fio aquecido ao rubro, gente, é um filamento aí, sei lá, um fio de cobre ou um filamento metálico esquentado mesmo, tá? Aí um filamento esquentado, ele, sei lá, vocês pegam uma barra de ferro, então um fio de ferro, né, que é mais fácil, e vocês aquecem no fogo, ele não fica num tom vermelho, então é justamente isso. E uma lâmpada desligada e um gato preto, tá? Um gato preto. Bom, qual deles seria visível em uma sala totalmente escura? Para um vídeo e pense um pouco. Bom, então vamos lá, ó. A resposta vai ser essa aqui, ó. Em uma sala totalmente desprovida de luz, somente fontes primárias de luz, tá, podem ser vistas. Dos objetos citados, apenas o fio aquecido ao rubro vai ser conseguido, né, ser observado nesse ambiente, certo? Justamente porque ele vai funcionar como fonte de luz primária, então vai ser o único a ser visível, beleza?